Para essa análise de hoje, eu trago a leitura crítica de um artigo publicado recentemente pelo portal Atlantic Council, que é um centro de estudos da OTAN. Qual é o conteúdo deste artigo que foi publicado pelo portal Atlantic Council? Diz respeito às preocupações, anseios, receios de como será o governo do novo presidente colombiano que tomou posse no dia de ontem. Então vamos discutir nessa análise de hoje aqui o conteúdo desse artigo a partir das intenções do atlanticismo no que diz respeito à Colômbia. O presidente que está assumindo na Colômbia no momento é um presidente de esquerda que vai suceder um governo do Iván Duque, que é um político de direita. Qual é o ponto fundamental sobre essa transição? O Iván Duque é um político associado diretamente aos interesses norte-americanos na Colômbia, transformando a Colômbia naquilo que ela tem sido nos últimos anos, que é uma base de operações norte-americana no continente. Então, o que significa ser presidente da Colômbia? Significa estar à frente de um país que tem atuado como uma importante base de operações norte-americanas. Então, ser presidente da Colômbia significa sofrer uma carga enorme dos norte-americanos. Então, é por aí que a gente tem que discutir essa questão da posse do novo presidente que está assumindo, que é o Petro. Esse presidente vai continuar colocando a Colômbia como um estado que atua na geopolítica como um fantoche dos Estados Unidos, ou ele vai mudar o curso de governo na Colômbia? Por que o Iván Duque não continuou no poder? Porque não há contexto político, social e econômico para que o governo Iván Duque pudesse fazer um sucessor. Justamente por isso a esquerda acabou vencendo, o que não significa, logicamente, que o atlanticismo vai deixar de controlar a Colômbia. Até porque no próprio artigo do Atlantic Council é repetido ali um mantra que eu sempre comento aqui no canal com vocês. O artigo coloca da seguinte forma: não importa se o governante é de esquerda ou de direita para o atlanticismo. Na verdade, o texto não coloca de maneira honesta a coisa. Quem lê o artigo sabe mais ou menos do ponto do texto que eu estou falando. Aí tu pode me questionar, tá, Thiago, mas onde é que eu encontro esse texto, afinal de contas? Ou tu acessa o Atlantic Council e lê esse artigo sobre a questão da Colômbia, ou tu acessa o canal do Verdade Concreta. O link está na descrição aqui embaixo, o link do Verdade Concreta no Telegram, do canal do Verdade Concreta no Telegram. E eu coloquei no dia de ontem esse artigo do Atlantic Council, coloquei um trechinho do artigo e o link para vocês poderem acessar e ler na íntegra o artigo. Acho importante que vocês leiam. E tem um trechinho desse artigo que é comentado o seguinte ponto: não importa se o governo é de direita ou se o governo é de esquerda. O que importa é que o governo cumpra princípios democráticos alinhados ao liberalismo econômico e assim por diante. Ou seja, é aquilo que eu comento com vocês. O fato dos norte-americanos atacarem ou não atacarem um governo qualquer no mundo não tem a ver com ser de esquerda ou ser de direita. Tem a ver com ser mais ou menos soberano, pela esquerda ou pela direita. Tem governo de direita que é atacado pelos norte-americanos, tem governo de esquerda que é atacado pelos norte-americanos, tem governo de esquerda que governa com o beneplácito dos Estados Unidos e tem governo de direita que tem o aval dos Estados Unidos. Então não importa muito se é de esquerda ou de direita. O que importa é que seja um governo obediente aos princípios atlanticistas. Então vamos discutir um pouquinho do conteúdo desse texto. Vou entrar nos 6 pontos aqui, que são aquelas 6 anotações que eu trago todos os dias para organizar as ideias, e vou trazer o que eu achei de mais importante no artigo. Logicamente que quando vocês fizerem a leitura de vocês vão extrair os pontos que vocês julgam mais importantes. Por isso que eu sempre sugiro, acompanhe o canal, assista a análise, mas faça a tua leitura do artigo para ver o que tu consegue tirar dali que tu julga mais importante. Tem coisas que eu não consigo trazer para cá que tu consegue apreender com a tua leitura. Inclusive os teus olhos podem focar em pontos que eu não foquei, que eu não separei como os mais importantes. Esse artigo é bem interessante, tá? Ele é um artigo curto, não é um artigo extenso. Tu vai ler em poucos minutos, mas ele dá um panorama bem claro sobre quais são as intenções da OTAN em relação à Colômbia. Os pontos fundamentais que mais preocupam o governo norte-americano, que mais preocupam o atlanticismo no que diz respeito a esse novo presidente que está subindo ao poder, que é o Petro. O primeiro nome é Gustavo, acho que é Gustavo Petro, tá? Se eu estiver errando o primeiro nome do cara, por favor, me perdoem, tá? Eu acho que é Gustavo Petro, tá? Mas se eu estiver errado, comentem aí. Ó, Thiago, não é Gustavo, eu sempre troco o primeiro nome, me perdoem, tá? Eu lembro que é Petro, mas não lembro se é Gustavo Petro. Acho que é Gustavo Petro, se não me engano. Então vamos entrar nos 6 pontos aqui, vamos parar de falar do nome do cara e vamos falar sobre o conteúdo do texto. Com essa análise, estou dizendo que o Gustavo Petro vai se comportar de um modo A ou de um modo B? Não estou dizendo nada disso. Eu estou dizendo que as intenções da OTAN
a partir do artigo, levantam os pontos de pressão que será exercida sobre o governo do Gustavo Petro. Se ele vai atender às reivindicações, se ele vai obedecer às pressões, ou se ele vai resistir às pressões, vai do governo que o cara vai fazer. Eu não estou aqui para fazer nenhum exercício de futurologia. Estou levantando quais são os pontos fundamentais que o atlanticismo está levantando no que diz respeito à questão da Colômbia. Então, quando o cara começar a fazer o governo dele, é que a gente vai ver se ele está indo mais para um lado ou mais para outro. Daí a gente vai acompanhando conforme a coisa for se desenrolando na prática. Primeiro ponto, vamos começar a discutir os pontos do artigo. Primeiro ponto, o artigo revela receios do atlanticismo em relação à figura do novo presidente colombiano. Logo no início do texto, eles utilizam a palavra ex-guerrilheiro, se eu não me engano, ou guerrilheiro, alguma coisa assim. Já tem assim uma pincelada de preocupação só pelo fato de pincelar o cara desse modo, da forma como o texto apresentou no início. Tá? Logicamente, eles estão apresentando a história do cara, mas destacar esse ponto logo no início, eles já levantam uma certa suspeita em torno da figura do Petro. Ser um ex-guerrilheiro significa ser uma figura de desconfiança dos Estados Unidos? Nem sempre. Tem vários guerrilheiros que ao longo da história depois se demonstraram os piores lacaios dos Estados Unidos. Só que o fato do texto levantar isso a princípio já levanta uma certa suspeita, ou busca levantar uma certa suspeita, ou ao menos busca enviar um recado para o governo Petro. Porque esses artigos do Atlantic Council mandam muito recado também, que é o seguinte, ó, tu tem um histórico e a gente está observando isso. Então vamos ver se tu não segue essa linha aí, tu muda o curso e te transforma num cara democrático, a favor do liberalismo, da liberdade, dos céus de baunilha, com nuvens de algodão doce e assim por diante. Estou sendo irônico, logicamente. Mas é uma pressão ali que começa logo no início do texto. Os artigos do Atlantic Council fazem análises pela ótica atlanticista, com certeza, tanto é que eu trago para cá para a gente discutir, muito embora a minha posição seja anti-atlanticista. Mas os artigos mandam muito recado também. Está passando um recado para o governo colombiano, aquilo ali também. Sempre lembrando, a Colômbia é uma importante base de operações geopolíticas dos Estados Unidos na região. Então, o governo colombiano vai ser altamente pressionado. O governo Iván Duque era um governo extremamente obediente em relação aos Estados Unidos. Trocar pelo Petro vai mudar isso? É o que a gente vai ver ao longo do tempo. A intenção do artigo é que não se mude nada, mas acho muito pouco provável que não se mude nada. Mas vamos ver o que vai acontecer no transcorrer do processo. Então a Colômbia é central para os interesses norte-americanos. É uma base importante. Justamente por isso o artigo levanta preocupações. É um artigo do Atlantic Council exclusivo para a questão da Colômbia. Segundo ponto. Uma preocupação durante o artigo se dá com a questão da política de drogas do novo presidente. Repito, uma preocupação se dá com a questão da política de drogas do novo presidente. Por que a política de combate às drogas, ou de não combate às drogas, ou de combate de outra forma às drogas preocupa os Estados Unidos? Quer dizer que o Petro tem uma preocupação com a questão das drogas na Colômbia? Não. Quer dizer que os norte-americanos têm uma preocupação com a questão das drogas na Colômbia? Também não. A questão é um jogo de poder. Por que os norte-americanos se preocupam tanto com essa questão do combate às drogas na Colômbia? Porque é através desse discurso de combate às drogas, esse movimento antidroga na Colômbia e em outros países do mundo, que os norte-americanos instalam um aparelho de vigilância, de controle de partes do Estado colombiano, sitiam o governo colombiano com esse discurso de combate às drogas, de parcerias para combater o narcotráfico na Colômbia, que na verdade são portas de entrada, são o que o pessoal da tecnologia chama de backdoors, esse discurso de combate às drogas que os norte-americanos utilizam para fazer parcerias com os países e se intrometer na política dos países. E outro ponto importante, fazendo isso, não só não muda nada em relação ao combate às drogas, como fragiliza a posição do governo colombiano ainda. Então, não pensem vocês que a preocupação norte-americana é a preocupação real em combater as drogas. Assim como não pensem vocês, não estou dizendo que sim nem que não, que o fato do Petro tocar nisso quer dizer que o Petro quer combater as drogas. Ele simplesmente vai tocar num ponto político que serve de porta de entrada para os norte-americanos se intrometerem na política dos países. Fazem isso em vários países. Vamos participar da política para combater as drogas ou para combater a corrupção. A gente viu isso extensamente nos últimos tempos. Não, isso aí é uma coisa bem velha por parte do governo norte-americano.
Aí eles fazem parcerias jurídicas, parcerias policiais de segurança, que na verdade são uma espécie de cavalo de Troia para se intrometer no governo do país. Então, quando o Petro fala que vai mexer nisso, os norte-americanos eles já vêm assim, ó, isso é uma política fundamental para o nosso governo, intrometer-se no governo colombiano. Então, se ele vai mexer nisso, ele vai mexer em relações de força que são fundamentais para nós. Então, o artigo levanta essa preocupação. Terceiro ponto. A Colômbia tem sido utilizada para produzir drogas que abastecem o mercado interno norte-americano. Então, os países produzem e a droga entra nos Estados Unidos. Boa parte dessas drogas são produzidas pela própria CIA, que utiliza o dinheiro dessas drogas para operações nos mais variados países do mundo. Funciona assim na Colômbia, funcionava... É muito difícil essas informações, mas no Afeganistão, durante o período de ocupação militar norte-americana no Afeganistão, inclusive antes, inclusive bem antes disso, mas foi acentuado durante o período de ocupação militar dos Estados Unidos no Afeganistão, quem produz a heroína que é exportada para vários países do mundo a partir do Afeganistão é a CIA. E com parte desse dinheiro a CIA banca boa parte das suas operações no mundo. Tanto é que um rompimento drástico que aconteceu ao longo da história, lá no início do século XXI, entre Estados Unidos e o Talibã, é quando o Talibã resolveu incendiar as lavouras de papoula para quebrar o negócio da heroína da CIA. E ali houve um rompimento drástico. E pouco depois houve o golpe no Afeganistão, houve a derrubada do regime no Afeganistão que levou à ocupação militar norte-americana e da OTAN no geral dentro do país. Então é preciso observar que essa questão da droga não é uma preocupação em combater ou não combater. Se vocês pararem para observar, os norte-americanos eles têm um discurso que é fluido. Às vezes eles defendem a liberação das drogas, às vezes eles defendem o endurecimento em relação às drogas. A questão é de que forma eles podem entrar no mercado de um país e controlar a política de um país. Se eles entendem que através do discurso de liberalização eles conseguem entrar, eles usam esse discurso. Se eles entendem que o endurecimento na luta contra o endurecimento, suposto endurecimento, porque eles vão participar da produção e do escoamento de drogas, eles utilizam esse outro discurso. Então não é uma questão de pragmatismo, de que forma eu consigo desestabilizar aquele país e de que forma eu consigo me intrometer na política daquele país. Essa é a questão, é assim que os norte-americanos usam a questão da droga, então precisa observar com certo cuidado. Quando o texto, o artigo do Atlantic Council destaca uma preocupação com a questão das drogas na Colômbia, é porque está falando da questão de poder, e logicamente uma questão de dinheiro, logicamente está falando de uma questão de dinheiro que acaba se revertendo em poder político e mais poder financeiro ainda. Então vamos observar essa discussão aí também. Quarto ponto, o artigo também cita a preocupação em relação à aproximação com a Venezuela. Quarto ponto, o artigo também cita a preocupação em relação à aproximação com a Venezuela. Primeira coisa importante, sendo o Petro um cara da esquerda política, logicamente que ele não poderia fazer um discurso diferente desse. O que não significa que a abertura em relação à Venezuela vá ocorrer, ou que ela vá ocorrer com melhores intenções. Tanto é que eu estava conversando com um camarada ontem e ele levantou uma hipótese bem interessante, caso o Petro seja um lacaio disfarçado dos Estados Unidos na esquerda. Que é a possibilidade de abrir relações com a Venezuela para colocar a Venezuela em várias enrascadas e infiltrar um monte de operações na Venezuela. A coisa pode transcorrer por aí também. Só que o fato é, a relação Colômbia-Venezuela preocupa os Estados Unidos. E o que a OTAN está falando para o Petro nesse momento? Este é um ponto fundamental, a gente tem que trabalhar em cima disso. Não tente você ter uma autonomia ou formar relações soberanas com a Venezuela. Reduzir as tensões entre Colômbia e Venezuela gera uma integração importante na América Latina. Então, separar a política venezuelana da política colombiana é uma questão chave para os Estados Unidos. Diga-se de passagem, quebrar a parceria entre os países latino-americanos e os países do sul global no geral é uma questão importante para os Estados Unidos. Diluir, enfraquecer os BRICS, como sempre tentaram fazer ao longo da história. Então, existe um trabalho forte, uma preocupação forte, o texto demonstra isso, o artigo demonstra isso, em torno de que relação se dará entre a Colômbia e a Venezuela. O cara não começou a governar, mas a OTAN já está mandando o seu recado. Temos certas relações, a gente pode até mudar, digamos, a estética,
mas a Venezuela não pode ter, vocês não podem ter relações soberanas com a Venezuela. Quinto ponto. A renegociação dos acordos de petróleo e gás também preocupam os Yankees. Ou melhor, a renegociação dos acordos de petróleo e gás também preocupa os norte-americanos. Até porque a gente está falando de um contexto de crise energética. Quando a gente fala de um contexto de crise energética, e essa crise energética foi produzida pelas próprias operações atlanticistas no mundo, não à toa, se vocês pararem para observar, repito e vou continuar repetindo isso, as operações de sanções contra a Rússia, o conflito na Ucrânia no geral, ele serviu para criar essa crise alimentar e serviu para criar essa crise energética. E a partir da crise alimentar e energética, setores financeiros transnacionais estão propondo uma nova agenda ainda mais monopolista, que é a tal da agenda do Great Reset, que é a reformatação do sistema produtivo, da produção de alimentos e a reformatação da produção de energia, dos transportes e assim por diante. Só que nessa dança das cadeiras, não pode haver um projeto sólido que faça frente ao projeto do Great Reset. O grande problema é qual? Os países do sul global não se interessaram pelo projeto do Great Reset. Porque é um projeto, primeiro, nada seguro, é um projeto que faz o que eu chamo de cavalo de pau produtivo, e isso vai dar um problema enorme. E pela impossibilidade do atlanticismo manter o seu controle sobre o planeta inteiro, a princípio é muito perceptível que o Great Reset está se dando de uma maneira mais intensa dentro da bolha estabelecida pelo atlanticismo, que diz respeito à Europa, América do Norte, tirando o México, Oceania e dentro da Ásia, Japão e Coreia do Sul, talvez. O restante do mundo não embarcou nesse projeto e nem se interessou pelo projeto do Great Reset. Então, no atual momento em que as relações geopolíticas estão nesse ponto de reformatação das relações, a perda do controle da questão da geopolítica energética sobre a Colômbia e um estreitamento de relação entre Colômbia e Venezuela, sendo que a Venezuela tem reservas gigantescas de petróleo, é uma grande derrota para os Estados Unidos. O governo Biden já tentou em vários momentos flertar de uma maneira mais carinhosa com o governo venezuelano, porque está se vendo às voltas pelas sanções energéticas que está promovendo contra a Rússia. Então a questão é a seguinte, o cobertor geopolítico norte-americano ele não está conseguindo cobrir tudo ao mesmo tempo, ou melhor, não só dos Estados Unidos, mas do atlanticismo, da OTAN no geral. Então, se tu vai impor sanções à Rússia, logicamente que tu vai ser obrigado a reduzir as sanções sobre Venezuela, sobre o Irã. Por quê? Porque tu não vai conseguir sancionar todo mundo ao mesmo tempo e manter a atividade produtiva no mundo ocidental. Então, o artigo do Atlantic Council, ele destaca essa questão da preocupação em torno do petróleo colombiano. Qual é a mensagem que está sendo passada aí? A mensagem que está sendo passada aí para o Petro é a seguinte: não tente fazer uma gestão soberana dos teus recursos energéticos. Caso contrário, aí entra o sexto ponto. Olha quem é que participou da posse do Gustavo Petro. Sexto ponto. Samantha Power participou da posse do novo presidente colombiano. Quem é a Samantha Power? É a pessoa no governo norte-americano que está à frente da USAID. USAID é USAID, USAID, tá? Se tu quiser pesquisar aí. A USAID, ela é o organismo responsável por promover bagunças políticas e sociais nos países que têm um regime minimamente soberano. E para que fazer isso? Para tentar, durante a bagunça, promover um maior controle sobre este país, o que muitas pessoas chamam de revolução colorida, processos de guerra híbrida. Utilizando os mais variados pontos. A Samantha Power é professora de direitos humanos. Então todos os países que são adversários dos Estados Unidos são países autocratas que não respeitam os direitos humanos, antidemocráticos e assim por diante. Então, é todo um discurso bonito para se intrometer na política dos países. O fato da Samantha Power estar participando da posse do Petro significa o quê? Que muitas conversas vão acontecer ali. Se o Petro for alguém da confiança do governo norte-americano, vai ser para usar o governo. A Samantha Power pode estar bolando com o governo colombiano desestabilizações do regime da Venezuela. Se o governo Petro iniciar e não for tão aberto assim, o próprio governo Petro é que vai ser acertado em cheio pelas operações da USAID. Então preciso observar essa figura. Onde a Samantha Power anda, onde ela pisa, não cresce nem capim.
Esse é o problema. Então vamos observar esse início do governo colombiano aí. Quando eu discuti a questão do governo do Pedro Castillo, eu falei, vamos esperar o cara começar a governar. O problema é que ele não conseguiu governar. Então, arremessaram um monte de polêmica, processo de impeachment, mala de dinheiro, ataque, vazamento de vídeo polêmico que implicava figuras do governo dele. O Pedro Castillo no Peru não conseguiu governar. Não conseguiu levar à frente um governo. Então, se o Petro tentar fazer algo fora da linha do que o atlanticismo ele vai ter um governo bastante dificultado. Ou aceita ou vai ter que fazer uma luta enorme, mas logicamente para fazer governo soberano nunca é fácil. Muito menos na América Latina, né, que os norte-americanos tomam como quintal deles. Dito isso, vou parando por aqui. Gostou da análise, gostou do canal, quer saber como apoiar esse canal independente? Todas as formas de apoio estão na descrição aqui embaixo. Agradeço a todos que apoiam, que mantêm esse trabalho diário funcionando. Se não fossem vocês, não haveria esse trabalho independente aqui todos os dias, sem o apoio financeiro de vocês. Pode apoiar pelo Apoia-se, que é uma plataforma que permite apoio por boleto ou por cartão. O link está na descrição aqui embaixo. É www.apoia.se/verdade concreta. Ou pode apoiar pelo Pix. A chave Pix também está na descrição aqui embaixo, uma chave de e-mail. E a chave Pix é pixverdadeconcreta@gmail.com. Sempre apoia, tanto no Apoia-se quanto no Pix, com o valor que tu quiser, uma ajuda solidária. Não estabeleço nenhum valor mínimo, nenhum valor máximo. Apoia quem pode, apoia quem quer e o conteúdo fica aberto para todo mundo. Dito isso, vou parando por aqui e tchau para vocês.